canal P2BG tem o apoio da Bravo Jogos, sua loja de board games. Galera, P2 por aqui e bem-vindos a mais um vídeo da série Jogado no canal P2BG. E no papo de hoje, pessoal, vamos falar sobre Cora, Ascensão de um Império, mais um super lançamento que acaba de chegar ao Brasil pela Devir, da linha Yellow Expert, que inclusive eu já postei aqui o vídeo de unboxing, pessoal, os convido a assistir porque os componentes estão impecáveis. E também aqui nós vamos falar, né, sobre a experiência de uma partida. Temos aqui um jogo incrível, com um fundo histórico maravilhoso, né, que se passa aí na Grécia. Então eu vou mostrar para vocês aqui e explicar sobre os componentes. Eu recebi o jogo da própria Devir, editora a qual eu agradeço. Vamos lá então, aqui eu vou passar os componentes e já explicando para que serve, né, cada um deles e como nós utilizamos na partida. Tá? Vamos começar falando aqui então do tabuleiro central, onde nós colocamos todas essas fichas aqui e já temos, né, a quantidade exata do que são as fichas de conhecimentos maiores, que são essas que temos aqui, os louros, né, dos lados, e as que nós não temos. Então as que nós não temos, que são as fichas de conhecimento menores, nós temos um estoque aqui para formar, né, que nós podemos adquirir também com algumas ações. Agora, as de conhecimentos maiores, realmente, só aqui, né, no campo, quando nós vamos explorar, né, então nós temos uma batalha aqui que eu já vou explicar como se passa, tá? Temos uma trilha de pontuação aqui ao redor, temos a cidade de Persépolis, né, conhecida também como a cidade persa, que aqui, quem conquista, né, a cidade persa já leva aí essas 3 fichas de conhecimento, né, de uma única vez. Eu já vou explicar como que a gente conquista aqui, qual a consequência, né, e para que servem também as fichas de conhecimento. Isso eu vou falar um pouco mais à frente, né? Aqui na marcação ainda do tabuleiro nós temos 4 trilhas diferentes, então temos a de cidadãos, impostos, glória e tropas. Todas elas nós vamos ter marcadores aqui dos jogadores, né, que nós já colocamos nos campos demarcados. Vocês podem perceber aqui que nós temos uma faixa mais escura, né, no tabuleiro, então a única que começa, na verdade, na trilha número 3 é a de cidadãos. Tá? Então nós vamos colocar ali e as outras todas começam no 0. E aí os jogadores têm, né, os seus marcadores aqui já identificando iguais os símbolos que nós temos no topo. Tá? Então aqui, cada trilha eu vou explicar também para que serve, mas inicialmente na preparação nós vamos fazer dessa forma. Tá? Nós temos um quadrante aqui que mostra algumas conquistas, que são exatamente essas fichas que os jogadores também detêm no início da partida, tá? Que cada uma delas cumpre um objetivo diferente, e aí conquistou, a gente reivindica ali e podemos ganhar então ou, né, um ponto a mais aqui na trilha de glória ou um ponto a mais na trilha de impostos, o jogador pode escolher. Tá? Se na mesma rodada tiver a conquista por mais de um jogador, né, então se mais de um jogador tiver a mesma conquista, todos vão ganhar, né, esse bônus. Se um jogador isoladamente tiver atingido um desses objetivos e nós começarmos um novo turno, quem atingir na sequência não vai ganhar o bônus e também não vai colocar essa ficha lá, tá bom? Então são semelhantes, eu vou explicar também como fazemos cada uma delas. E aqui a marcação de 90 pontos de vitória que todos os jogadores têm. Então aqui eu estou simulando uma partida de 2 jogadores. Temos aqui na cor verde, né, todas as mesmas fichas, e na cor então laranja, tá? Falando dos componentes dos jogadores, nós temos, além dessas fichas, a moeda do jogo se chama dracma, né? Então temos aqui 4 dracmas que tem essa coruja aqui no fundo, né? Então quando a gente vê uma marcação que tem a coruja sem estar dentro de um círculo, né? Ou melhor, quando ela está dentro de um círculo, que eu vou mostrar aqui como ela aparece, nós estamos falando do dinheiro que você já tem. Quando ela aparece assim, igual está no tabuleiro, né, que é a coruja sem o círculo, significa a trilha de impostos. Elas têm uma relação aqui, nós recebemos dracmas na fase de impostos, justamente na linha que nós estamos de impostos, eu vou explicar isso também daqui a pouquinho. E continuando sobre os componentes dos jogadores, temos aqui então um player board maravilhoso, pessoal, eu destaquei muito isso no unboxing, porque ele é de dupla camada, né, isso facilita bastante aqui a seleção, né, temos aqui 3 trilhas diferentes, então de economia, cultura e militar, que nós vamos movimentar através desses marcadores, né, que tem um encaixe aqui também perfeito, ó, no recorte, né? E um dado que fica aqui preso, né? Tanto faz o número que ele está, porque ele está numa reserva aqui, que quando nós atingimos essa linha 4 com o marcador de cultura,
vejam aqui, ó, que ele mostra mais um dado e aí nós vamos liberar mais uma ação. Os dados são usados para ações, eu também vou explicar como que nós fazemos, tá? Os números que nós temos dentro de cada espaço são os custos em dracmas, então são os custos em dinheiro que nós precisamos pagar para subir para o próximo nível, né? Algumas cartas, que daqui a pouco eu também vou falar, elas permitem que você suba sem pagar o custo, né? Mas para isso a gente precisa ter a carta ativa ali, né? O jogador precisa cumprir uma ação para ativar essa carta e a gente já fala sobre isso. Tá? Então, falei aqui dos seletores, né? Temos aqui um player aid, então aqui está bem detalhado o decorrer da partida para a gente ter um guia, né? E as fichas de filosofia, quais são as possibilidades de uso. Aqui nós temos a escolha da nossa cidade, que simplesmente encaixamos, né? Isso aqui também é uma maravilha com relação ao tabuleiro de dupla camada, então nós fazemos o encaixe, né? E colocamos a marcação nessa primeira linha. E aí, se tiver um benefício aqui já, que é daquela cidade, o jogador recebe na hora. No caso de Esparta, ele reduz o valor de um dano, né, quando você vai na ação de explorar a cidade. Então ele não recebe nada nesse momento, mas ele tem um benefício que com esse símbolo aqui, ó, do infinito, ele é contínuo. Tá? Todos os jogadores começam então nessa marcação aqui, e isso representa o desenvolvimento da nossa cidade, essa trilha aqui que nós precisamos cumprir, né, com algumas fichas de conhecimento, e a gente já entra nessa parte, tá? Falando das outras cidades, só mostrando rapidamente, então aqui ao lado eu tenho Atenas, né? Vejam que também já mudam, né, aqui as características, então, de desenvolvimento, né? Então, no início da partida, receba 3 fichas de filosofia. As fichas de filosofia são justamente para serem usadas, né, como bônus em 3 possibilidades, tá? Então, ou a gente troca, que são essas fichas aqui, ó, que eu não falei ainda ali sobre os componentes, não passei por elas, mas são essas fichas. Nós podemos trocar uma ficha de filosofia e subir 3 níveis aqui na trilha de cidadãos, né? Nós podemos trocar 2 fichas de filosofia e comprar qualquer conhecimento, né? E aí aqui a venda ele só tem um conhecimento menor, né? Ou nós podemos trocar na fase de progresso, que nós já vamos falar também, uma ficha de filosofia para subir qualquer uma das trilhas pagando o custo. Porque todo jogador na fase de progresso ele vai subir uma trilha, né? Então isso já é mandatório, né? Ou já é disponível para todos os jogadores na fase de progresso. Eu escolho a trilha que eu quero subir, pago o custo, ganho o benefício que está marcado aqui embaixo. Assim como eu falei desse dado que estaria disponível, né, quando chega na linha 4 aqui de cultura. Tá? Mas eu sempre tenho que pagar o custo em dracmas do que está ali dentro. Porém, se eu uso uma ficha de filosofia e quantas eu quiser, né, quantas eu tiver e quiser usar, eu posso subir mais uma trilha de qualquer um aqui, né, posso subir mais um nível, desde que eu tenha o custo para pagar. Então isso ajuda bastante na fase de progresso, a gente otimizar, né, os níveis aqui da nossa trilha, tá? Então as fichas de filosofia nós ganhamos dessa maneira, né, com a ação especial do personagem ou também com algumas das ações que eu já vou mostrar ali. Nas cartas nós vamos passar uma por uma para a gente entender como são feitas as ações nesse jogo. Tá? Então eu já vou deixar aqui as 3 fichas de filosofia que Atenas tem direito pela sua característica e vou falar então das fichas de ações, tá? Olha só que bacana, pessoal, as fichas de ações, o tabuleiro, né? Todas as fichas têm as cores dos jogadores, assim como seus dados, tá? Então olha só que coisa linda isso aqui, ó, dados translúcidos, né? Então vamos falar das fichas de ações. Todos os jogadores recebem exatamente as mesmas 7 fichas, tá? Que são as 7 ações possíveis. Então, como elas são iguais, eu vou usar na cor laranja para exemplificar as ações, tá? Então aqui nós temos, né, a ficha 0 de filosofia, 1 legislação, 2 cultura, 3 comércio, 4 militar, 5 política e 6 desenvolvimento, tá? Quando a gente escolhe as ações, né, então nós temos 2 ações, que temos aqui 2 dados, nós vamos fazer as ações de acordo com a quantidade de dados, ou seja, eu tenho um dado preso, eu posso em algum momento da partida, quando eu desbloquear, lembrando, na linha 4 aqui de cultura, né, eu recebo o dado extra, eu vou passar a fazer 3 ações. Tá? Por que elas têm esse número aqui de 0 a 6? Eu vou lançar os dados, os jogadores podem fazer isso simultaneamente, né? Então eu rolei os dados, tirei um 5 e um 2. Tá? Sempre que eu tiver uma diferença entre o número da carta de ação que eu escolhi, né, na ficha de ação, que o dado ele é maior, eu preciso pagar essa diferença, perdendo, né, aqui a quantidade em cidadãos. Tá? Então vou explicar isso na prática. Vamos dizer que eu queria jogar
aqui a ficha de desenvolvimento. Eu não tirei um 6, então eu posso alocar o dado 5, né, que é o mais próximo aqui do 6, e essa diferença aqui, né, de 6, que é a ação que eu quero fazer, para o número que eu tirei no dado, que é 1, eu preciso perder aqui na trilha de cidadãos, então eu diminuiria a 1. Tá? Se eu empatar, tranquilo, e se o dado for maior, né, ou igual, tudo bem, não tem problema, porque aí você também não ganha em cidadãos, mas você pode fazer a ação sem perder nada. Se eu não tiver quantidade de cidadãos para perder, ou eu não quiser, eu simplesmente não realizo aquela ação. Tá? Eu digo porque pode ser, às vezes você tira, né, 1 e 1 no dado, e ou você vai fazer a ação 0 e 1, ou você também pode, né, gastar, né, aqui a ficha que você quiser usar, só que desde que você tenha cidadãos para reduzir. Tá? Então isso faz com que as ações também se limitem um pouco ao fator, entre aspas, sorte, porque você tem como driblar isso, né? Você tem como escolher ali perder, né, na trilha de cidadãos, e eles servem muito para isso, né? São poucas outras relações que nós temos na trilha de cidadãos aqui, exceto, né, quando a gente ganha aqui, né, um dos objetivos que estão nesse quadrante, que tem aqui, né, essa marcação, que aí eu já vou aproveitar para falar dele. Então, conforme a gente vai passando aqui pelas ações, eu vou comentar. Quando eu chego na linha 12, o primeiro jogador que chegar na linha 12 ali de cidadãos, né, ele vai então já colocar a sua ficha aqui onde tem a marcação de cidadãos. Tá? Se na mesma rodada outro jogador também chegar, ele coloca junto ali, e no final dessa fase, né, dessa rodada, eles podem escolher então o bônus se ganha 1 de glória ou 1 de impostos, tá bom? Então, já aproveitei e falei sobre a trilha de cidadãos, que ela serve muito para isso. Na decisão aqui das ações, ela vai se movimentar o tempo todo. Tá? Quando nós tivermos 3 dados, a mesma coisa. Eu vou rolar 3 dados e vou alocar 3 fichas das ações que eu gostaria de fazer, né? Sempre com esse cuidado de ter a relação numérica, né? Você pode alocar da forma que você quiser e secretamente, porque os jogadores revelam, né, simultaneamente quais foram as ações escolhidas, e aí a gente faz por ordem crescente, tá? Então, e podem também realizar simultaneamente, exceto a ação militar, que eu já vou explicar, que é justamente aqui, né, que nós vamos explorar, né, para obter fichas de conhecimento. Tá? Então, como a gente faz aqui um set collection, né, como nós vamos coletar essas fichas, aí sim nós precisamos respeitar a ordem. Ali é o jogador que tem a menor somatória no dado, que inicia, né, e depois a gente segue em sentido horário. Porque quem chega na frente aqui tem mais opções de escolha, né? Nós vamos perceber que as batalhas aqui têm numerações diferentes e nós já vamos falar sobre esse ponto. Tá? Então eu falei das ações, né? É muito simples, pessoal, né? Lancei os dados, eu preciso alocar, escolher quais ações eu vou, então, combinar com aqueles dados e se eu vou aceitar, né, perder ali a trilha de cidadãos, ou se eu tive sorte aqui de não precisar, né, as ações que eu estava planejando fazer, eu tive dados para poder fazer a alocação, né, sem movimentar a trilha de cidadãos, tá? Vou só mostrar rapidamente, né, as outras dracmas aqui, que temos de 5, né, que é essa dourada, e essas cinzas aqui, então, que representa 1, tá? Isso daqui a gente pode trocar a qualquer momento, não tem muito segredo, né? É mais uma relação mesmo ali para facilitar, né? Para receber o dinheiro. E vou falar então da trilha de impostos, né? Sempre que a gente avança na trilha de impostos aqui, eu já vou voltar, pessoal, para detalhar cada ação, tá? Aqui eu só estava dizendo com relação aos dados, mas eu vou detalhar cada ação, porque aí a gente entendendo o que seria cada trilha vai ficar mais fácil de entender aqui também, tá? Vou falar ainda das cartas também, mas eu vou fazer um link com tudo isso, tá? Então, a trilha de impostos, conforme a gente vai subindo, ela determina, né, em uma das fases aqui que é de impostos, o quanto de dinheiro, né, o nosso incoming, o quanto nós recebemos em cada início ali de rodada, tá? Então, vamos dizer que os jogadores estivessem aqui na linha 3, né, ambos, a gente vai pegar 3 dracmas para cada um, entregar e tá feita então a fase de impostos, tá? Algumas cartas têm relação, né, com a fase de impostos, porque ele diz, na fase de impostos ganha um dinheiro a mais, né, uma dracma a mais do que você tem ali na sua linha, né, do número que você está no momento. Então tem algumas situações que causam esse benefício, tá? A trilha de glória é muito importante para o final da partida, porque nós vamos multiplicar as fichas de conhecimento, independente se elas são maiores ou menores, né, se elas têm os louros ou não, né, até por isso que a glória tem os louros aqui marcando, né, e aí, ó, igual a peça dos jogadores, né, e aí a gente vai subindo nessa trilha, porque no final o número que nós tivermos aqui vai ser multiplicado pela quantidade de fichas de conhecimento, independente se eles são maiores ou menores.
tá? Então, se eu tiver 5 fichas de conhecimento, né, e tiver no número 4, que nem eu estou agora, nós vamos multiplicar 5 vezes 4, vamos marcar 20 pontos de vitória. Tá? As fichas de conhecimento também são importantes para a gente avançar na trilha de desenvolvimento. Então nós temos aqui, ó, já mostrando, se eu quisesse ir para o próximo nível aqui de Esparta, eu preciso pagar 2 fichas de conhecimentos azuis, né? Elas têm um nome, pessoal, mas é um nome um pouquinho mais difícil, então aqui eu oriento a gente falar mesmo sobre as cores, né? Ou sobre os desenhos. Então parece ter uma harpa aqui dentro, né? Ó, um instrumento aqui, alguma coisa nesse sentido. A azul parece ser um guerreiro, ó, se a gente olhar, e a vermelha parece ser uma peça de antiguidade, na verdade, né? Então fica mais simples assim, né? Mas elas possuem nomes que não são tão simples de lembrar durante a partida, então a gente pode, né, definir de uma forma mais simples, tá? E aí, voltando aqui, nós precisaríamos de 2 fichas azuis e mais 1 dracma, né, para poder subir nessa trilha, tá? E aí aqui eu estou fazendo uma ação de desenvolvimento que está, né, na ficha número 6 aqui, eu já vou mostrar. E aí sim, ó, receba um imposto, né, quando realizar uma ação militar, ação infinita. Então sempre que eu fizer uma ação militar, eu vou subir 1 aqui na minha trilha de imposto. Lembre-se que, ó, a coruja aqui, sem estar no círculo, ela significa a trilha de imposto. Ela dentro do círculo, ela vai significar, então, a dracma. Tá certo? Então isso aqui é importante para a gente poder definir. Geralmente elas são os custos aqui que nós precisamos pagar do desenvolvimento. Cada cidade só pode se desenvolver, né, esses 4 espaços. Então vejam que o 4º espaço aqui, ele traz excelentes benefícios, ó, que ele fala, ao final da partida receba 4 pontos de vitória para cada conhecimento azul, tanto faz ser maior ou menor, então tanto faz se ele tem os louros ou não, né, que você possui. Então aqui, né, seria um jogador que pode tranquilamente focar em adquirir conhecimento, principalmente os azuis, né, que tem ali a face do guerreiro, para multiplicar por pontos de vitória. Para chegar aqui, né, então, e sempre que você desbloqueia o próximo nível de desenvolvimento, você também continua com os benefícios dos anteriores, tá? Então, para chegar aqui, nós teríamos que ter pago 2 verdes, né? Pago não, porque a gente só precisa detê-las, né? A gente não precisa descartar. Tá? Isso aqui te acompanha até o final do jogo. Então a mesma ficha pode servir, né, para desbloquear outras fases de desenvolvimento. Então 2 azuis teriam servido para o primeiro desbloqueio, segundo e terceiro, né? E aí elas vão inclusive compensar com pontos de vitória, né? Aqui eu preciso ter então 2 verdes, 2 vermelhas, 3 azuis e pago aqui então 4 dracmas quando eu fizer a ação de desenvolvimento e estaria subindo aqui de 3 para a 4ª e última opção de desenvolvimento de Esparta, tá? Vamos dar uma olhada em Atenas, o que ela oferece aqui. Então, ó, no segundo nível, precisaria só de uma verde e uma vermelha, não tem custo em dracmas, né? Ó, quando jogar uma carta, receba 2 dracmas mais 3 pontos de vitória, ação infinita, pessoal, olha que bacana. Então é uma cidade, né, que o jogador pode focar em baixar cartas, né? Ó, a próxima, quando jogar uma carta, receba 2 na trilha militar, então são 2 na trilha de tropas aqui, na verdade, né? Que é o símbolo aqui das espadas, tá? São 2 fichas azuis e paga 1 dracma. E subir na 4ª e na última, eu preciso de 2 fichas de conhecimento verde, 2 vermelhas, 2 azuis, pago 2 dracmas. Olha só que redução de valores, né? Aqui na cidade de Atenas, né? E ó, ao final da partida receba 3 pontos de vitória para cada carta que você tem em jogo. Ou seja, né, as próprias trilhas de desenvolvimento aqui das cidades, eles já conversam, né, para que você tenha um caminho de pontuar mais, né? Vocês perceberam que aqui ele está focando muito em cartas, né, nas trilhas anteriores e te dá esse benefício, né, para potencializar a pontuação aqui no 4º desbloqueio. Já a Esparta era muito com relação ao combate, né? Tanto que aqui a primeira, ó, ele reduz o valor de 1 dano quando você vai lá explorar, né? Que a gente sempre acaba tendo que ter a quantidade de espadas aqui, de tropas, né? Que é essa trilha. E a gente acaba recebendo dano, então ele evita 1 dano, né? E conforme você sobe, ó, ele fala, realize 2 ações militares, que são justamente essas daqui, né? E ali você também recebe, né, a pontuação de acordo com o conhecimento azul. Ou seja, quando você faz ação militar, que você vem buscar a ficha de conhecimento, você já está acumulando aqui. Aí é claro que precisa ter a estratégia de focar nas fichas azuis, pensando nos pontos de vitória no final,
tá? Então é a estratégia de cada um, mas a própria cidade, ela meio que já desenha para você uma ideia de potencializar a sua pontuação. Vamos pegar do início do jogo, tá? Nós temos cartas de eventos, que é a fase A, né? Nós sempre vamos ter a primeira e a última carta, elas sempre vão ser as mesmas, tá, pessoal? Então a carta inicial, né, o evento que a gente sempre vai saber qual é, que é o primeiro, ele fala o seguinte, que é essa daqui, ó, população crescente. Durante a fase de dados desta rodada, cada jogador que tiver um total combinado de 4 ou menos nos seus dados vai receber uma ficha de filosofia. Então é como se o jogo, né, desse aí uma pequena ajuda no início, né, porque essas cartas de eventos elas também penalizam alguns jogadores de acordo com algumas trilhas. Tá? E nós temos várias cartas aqui, nós vamos separar a carta inicial e a carta final. O jogo tem 9 rodadas, então nós vamos ter exatamente 9 cartas. E aí, como nós já sabemos qual é a primeira e qual é a última, nós vamos embaralhar o restante e pegar aleatoriamente 7 cartas e colocar dessa forma aqui, ó. Então a primeira a gente já pode até deixar aberta, né, que a gente sabe que sempre vai ser essa. E a última a gente coloca aqui, que a gente também sabe que sempre vai ser essa. Tá? Vamos ver qual que seria da rodada seguinte, né? Ó, a próxima carta de evento, ela seria Praga de Atenas. Todos os jogadores perdem 2 de cidadãos, então a gente reduziria 2 na trilha, né? Todos os jogadores. E ela é resolvida somente na fase F, tá? Então a gente primeiro anuncia o evento na fase A, a gente já sabe o que vai acontecer lá na fase F, né? Porque muitas coisas vão se passar antes de resolver o evento, tá? Ele não é imediato e a gente pode se preparar, né, para melhorar ou tentar amenizar e às vezes até evitar, né, algum transtorno. Esse aqui não teria jeito, né? Porque ele não tem nenhuma condição, ele só impõe que todos os jogadores já vão perder 2 na trilha de cidadãos e tudo certo. Tá? Então, início do jogo é isso. Fase A, a gente revela um evento que vai ser resolvido na fase F. Tá? Então aqui eu tenho as minhas cartas de eventos, né? E essas outras aqui a gente volta para a caixa. Tá? Eu fiquei de mostrar, turma, tá aqui do meu lado, as outras cidades, só para vocês verem aqui rapidamente, eu mostrei no unboxing, né? Mas eu acho que vale a gente mostrar aqui, né? Tanto para reforçar, né, o quão incrível está a produção do jogo, né? Todas elas são tiles, pessoal, ó, né, com aqui os espaços para a gente colocar, né, a seleção ali de desenvolvimento. E no verso temos histórias aqui, ó, né, sobre cada uma delas. Tá? Então nós vamos fazer um encaixe ali que eu já mostrei para vocês, mas isso aqui também favorece demais a rejogabilidade, né, pessoal? Porque conforme escolhemos outras cidades, teremos outros efeitos, né, outros focos aqui de estratégia. Então isso aqui eu achei muito bacana, tá? Falando das cartas, nós vamos fazer também, antes do início da partida, um draft bem simples, porque cada jogador vai receber 5 cartas, né? Então temos aqui, ó, 5 para Atenas e 5 para Esparta, tá? E aí nós vamos fazer um draft bem simples, cada jogador escolhe uma, né? Vai olhar a sua mão, vai escolher uma, eles vão trocar as restantes, escolhe mais uma, vão trocar as restantes, até que cada jogador fique, então, com 5 cartas, tá? Eu vou explicar, então, os 3 tipos que nós temos aqui, ó. São apenas 3 tipos, né, de efeitos, ou seja, um imediato, que nós vamos ter esse raio, tá? O outro é de final de jogo, onde nós temos aqui, né, o símbolo de ponto de vitória. E então esse aqui a gente, por mais que coloquemos ativa ali, ela só vai contabilizar quando tivermos ali no momento de pontuação final, tá? E aqui uma ação permanente, né, com símbolo de infinito, assim como nós já vimos no tabuleiro de jogador, que aí nós vamos fazer sempre que der para ativar, por exemplo, ó, receba 2 na trilha de tropas quando realizar ação de cultura. Então eu vou ter que fazer a relação com os meus dados lá, ver se é oportuno naquele momento fazer uma ação de cultura, mas sempre que eu fizer, eu vou ganhar, então vou subir 2 aqui na minha trilha de tropas, tá? O que eu preciso para jogar essa carta? Além de fazer uma ação aqui de política, né? Eu já vou passar por essas ações, tá, pessoal? Mas, ó, política, jogue uma carta da sua mão. Então é aí que eu vou poder ativar uma carta das que eu fiquei ali, né? Dessas 5 que cada jogador tem. E eu preciso cumprir o requisito. Tem cartas que não tem requisito nenhum, né? Seja aí com, por exemplo, essa aqui, ó. Não tem custo em dracmas. Vou dar um exemplo de uma que tem, ó. Essa daqui tem o custo de 8 dracmas, mais 3 fichas de conhecimento vermelhas, né? Tanto faz se são maiores ou menores, porque para as cartas ambos vão valer, tá? Mas eu preciso já ter comigo 3 fichas de conhecimento vermelhas.
outras, né? Ó, aqui uma vermelha, uma azul e uma verde. Não tem custo em dracmas. Essa aqui é uma ação permanente, desde que eu ative, ó, por exemplo, durante a fase de progresso, você pode se mover para cima em um total de 2 níveis em trilhas da sua escolha, né? Então, olha só que bacana, você paga o custo de 1 para se mover 2, tá? Então, nós temos aqui, né, diversas situações para mudar o jogo. Inclusive, quando você baixa a terceira carta, né, quando os jogadores, né, ativam a terceira carta, nós temos aqui um marcador de conquista, né, que entra nesse campo. Tá? Se mais jogadores também tiverem essa conquista, nós vamos colocar ali e no final dessa rodada todo mundo escolhe o benefício. Tá? Então falei mais esse, vou já falar os outros aqui, que eles são bem simples, tá? Sobre essa parte dos objetivos. Então essa aqui, ó, quando eu chegar na trilha número 4 de economia, né, e ela tem uma marcação aqui, inclusive, ó, ela já mostra aqui o nosso escudo, né, ó, tá vendo? Bem aqui. Então eu cheguei ali com o meu marcador na trilha número 4, coloquei aqui, eu já vou então reivindicar esse objetivo, essa conquista, coloquei aqui. E da mesma forma, né, se outros jogadores atingirem na mesma rodada, vão colocar lá também e assim por diante. Se passar essa rodada e outros jogadores não reivindicarem, não conquistarem as conquistas que foram desbloqueadas, no próximo turno elas não estão mais disponíveis, tá? Eu já falei isso aqui, mas fica como reforço, tá? Temos uma de trilha aqui de tropas, né? Então os jogadores chegaram no número 6 aqui, atingiram então ali a 6ª linha, vão colocar aqui na trilha de tropas. E pontos de vitória, né? O jogador que chegar aqui então primeiro no número 10, né, vai colocar então ali, né, vai conquistar esse objetivo de pontos de vitória, tá? Simples assim essa passagem, é bem tranquilo, né? Fiquem ligados para não deixar, às vezes, de reivindicar, porque como são, né, várias informações, às vezes nas primeiras partidas nós deixamos passar ali para reivindicar isso, quando atingimos o que se pede em cada um deles, tá? Vamos falar então aqui das ações de maneira detalhada, né? Então eu falei que são 7. Então quando eu fizer uma ação de filosofia, simples assim recebo uma ficha, né, aqui de filosofia. Então se eu estiver precisando ali, né, ou o meu dado, né, eu não tiver aqui a população, os cidadãos para perder, né, ou estrategicamente eu quero ficha de filosofia, eu vou fazer essa ação e trago uma ficha aqui e está feita a ação. Tá? Por isso que essas ações, sem ser a militar, elas podem ser feitas simultaneamente porque é muito simples, muito rápido. Né? Então fui lá, ó, estou anunciando, ó, quem mais tem filosofia? Eu tenho, outro jogador tem, outro tem, todo mundo pega uma ficha ali e está resolvido. Tá? Legislação. Então, ó, receba 3 na trilha de cidadãos, então subiríamos aqui, se fosse o jogador verde, 1, 2, 3, subiu ali. Em seguida, compre até 2 cartas de cima do topo, né? Então, uma forma da gente adquirir mais cartas, pessoal, você escolhe 2, vai ficar com uma e a outra você vai colocar ali embaixo da pilha, tá? Você vai escolher a que mais for conveniente com a sua estratégia, coloca embaixo da pilha a outra e é uma forma de ampliarmos, né, as jogadas com as cartas, tá? 2. Cultura. Receba pontos de vitória igual ao seu nível de cultura. Então, se eu tiver nesse momento que eu vou fazer ação de cultura, onde eu estiver com o meu marcador de cultura, por exemplo, aqui eu ganharia 5 pontos de vitória, né? E aí a gente anda aqui, estaria no 0, 1, 2, 3, 4, 5, estamos ali então já com 5 pontos e resolvemos a ação de cultura, tá? Ação de comércio, receba uma dracma a mais do que o seu nível de economia, então digamos que nesse momento estou no nível 4, né? 4, eu já receberia então as 4, vou receber uma a mais pela ação de comércio, recebo 5 dracmas, simples assim, e ele ainda me permite, ó, em seguida você pode comprar uma ficha de conhecimento por 5 dracmas, tá? Então posso escolher qualquer uma dessas que estão no estoque, nunca aqui do campo de exploração, porque aqui a gente vai falar em ação militar, né, que são as batalhas, então a gente escolhe do estoque aquela que tiver aí dentro do nosso objetivo, para próximo desenvolvimento, enfim, ou, né, que nem aqui Esparta que ganha pontos de vitória com fichas azuis e assim por diante, tá? Então foi ação de comércio. Ação militar. Ação militar, receba, né, tropas, então aqui a espadinha, igual ao nível de militar que nós temos aqui no tabuleiro. Então se eu tiver nível militar 3, vou receber
1, 2, 3 de tropas, tá? E na sequência ele diz o seguinte: recebi, né, igual ao seu nível militar, em seguida você pode realizar uma ação de exploração. Então o que é ação de exploração? Nós vamos vir aqui, né, nós temos a marcação aqui de espadas necessárias, né, que representam as tropas para aquele objetivo, e a caveira significa a quantidade de dano que nós vamos levar nessa batalha, tá? E aí a gente perde também em tropas, tá? Então vamos aqui, de forma bem simples, eu tenho 9, né? Então vamos dizer que eu vou aqui explorar com Esparta, que tem aquele benefício de levar um dano a menos. Então vamos dizer que eu quero pegar um conhecimento, né, maior, que é esse que tem então os louros, né? Então eu vou ali, ó, eu precisaria ter 4 tropas, eu tenho 9, beleza? E eu perderia 4, né? Eu sofro 4 de dano, vou reduzir 1, 2 e 3 por conta do benefício de Esparta, que perde 1 a menos, e essa ficha vem para mim. Tá? Então eu trouxe, e é assim que nós conquistamos, pessoal, as fichas de conhecimento, né, maiores e menores, além da possibilidade de comprar numa ação de comércio. Tá? Explorar a cidade da Pérsia é a mesma coisa, só que eu preciso ter um nível 15 de tropas e eu perco as 15. Né? Nada mais justo, porque quando a gente explora aqui e conquista a cidade da Pérsia, nós vamos receber 3 fichas de conhecimentos maiores, uma de cada, né? Então isso aqui, lembrando que elas multiplicam, né, pelo número que a gente tem de glória. Então isso aqui é excelente para pontuar no final do jogo, tá? Então elas estão aqui disponíveis o jogo o tempo todo, né? Só que aí a gente precisa alcançar o nível 15 e anunciar que vai explorar a cidade da Pérsia, né? Na verdade nós vamos tomar ali, né? E aí perdemos todas as espadas, apenas para Esparta, né, que perderia uma a menos, mas que aqui também não faz tanta diferença, só que você troca ali, né, as suas 15 tropas, né, pelas 3 fichas, tá? E por último, né, nós falamos, ainda temos a ação número 5, que é de política, que eu já tinha falado, né, que aí você joga uma carta da sua mão, quando realiza ação política, e a 6, que é desenvolvimento. Então, quando eu tiver as fichas necessárias para subir o próximo nível aqui de desenvolvimento da minha cidade, nós vamos então fazer uma ação de desenvolvimento, lembrando sempre que eu preciso, né, fazer a alocação do dado, né, igual aqui pelo menos o número, ou eu perco cidadãos, e aí sim eu só anuncio que eu tenho aquelas fichas e pago se tiver algum custo, aí sim esse volta para o estoque. As fichas de conhecimento você nunca perde, a não ser que um evento diga isso, tá? Porque acontece de algum evento dizer que cada jogador vai perder uma ficha de conhecimento, mas para você subir em desenvolvimento você não paga, tá? Você apenas anuncia que você já as tem e faz a ação de acordo, né, com aquela rodada que você alocou o dado. Vamos mostrar agora então como que seria a passagem completa de uma rodada, tá? Então aqui fica bem simples da gente identificar, porque ele traz aqui na lateral. Então, ó, anúncio do evento. Então a gente já sabe, né? Vamos dizer que fosse a rodada 2, ó, Praga de Atenas. Todos os jogadores perdem 2 de cidadãos. Então, quando chegar no F, que nós vamos resolver, que nem eu tinha falado anteriormente. Então, já vamos para a fase B. Fase B é a fase de impostos. Então, receba a quantidade de dracmas igual à sua linha. Também já tinha explicado aqui, né? Então, aqui nesse caso, receberíamos 4 cada um. Tudo bem. Vamos para a fase C, que aí sim, rolamos os dados. Vamos escolher as cartas de ações secretamente, né? Quais 2? E aí, quando tiver o terceiro dado, quais 3 nós vamos fazer, mas no início do jogo ali, até que possamos atingir essa trilha, todos os jogadores vão fazer 2 das 7 possíveis. Vamos alocar as fichas e revela simultaneamente. E aí ele fala, então, ações, realize as ações escolhidas na fase C, que é muito aquilo que eu falei, né, que a gente vai em ordem crescente, exceto vamos esperar para fazer ali por ordem, né, quem tem a somatória menor de dados, que faz ação militar, porque aqui sim a gente tem, né, quanto antes você chega aqui, mais escolhas você tem com relação ao número de tropas versus a quantidade de danos, tá? Fase E, de progresso. Então aqui eu tinha explicado, né, o progresso, todo mundo vai poder subir, escolher uma trilha aqui para subir, economia, cultura ou militar, e paga o custo que está ali, né? Então todo mundo tem à sua disposição uma trilha para subir. Se eu quiser gastar uma ficha de filosofia para subir mais de uma trilha, então essa aqui eu subi, aqui todo mundo poderia fazer, subir essa, e quiser subir ela de novo também posso, aqui o benefício seria um aumento na trilha de glória, tá?
Se eu tiver 5 fichas de filosofia, que nem Atenas, que começa com 3, e ela quiser gastar as 3 e tiver dracma para pagar, né, ou mesmo tiver uma carta que dá o efeito, tem uma carta, pessoal, que você sobe sem custo, né, você ignora o custo, né, da próxima linha. Então você simplesmente, se você tiver várias fichas de filosofia, você pode subir, se eu não me engano, é mais uma, só que você sobe sem custo, tá? Então ele diz lá, avance uma trilha no progresso sem custo, tá? Ou ele até determina também, avançar a trilha de economia no progresso para você é gratuito, tá? Então você avança sem gastar dracma, tá? Você só precisa de fato definir, né, em que momento você vai fazer, se é na ação já de progresso que todo mundo tem, ou se ainda assim você gasta a ficha de filosofia para subir mais de uma, tá bom? Então tem essa possibilidade. Chegou na fase F, a gente resolve o evento que já estava aberto desde o começo, então nesse caso todo mundo vai descer 2, né? Acho que eu já até fiz isso aqui, mas só para exemplificar. Eu percebi que temos muitos eventos ligados às tropas, então o jogador que tem maior quantidade de tropas ganha tal coisa, quem tem menor quantidade de tropas perde ponto de vitória. Tem muito isso porque, né, como eu falei, ele tem um fundo histórico aqui, né, dessas batalhas, dessas conquistas, né, a parte de exploração, né, entre ali os territórios. Então faz muito sentido, né, relacionado ao tema. Tá, pessoal? Então fiquem ligados nas cartas de eventos, porque fica até uma dica de estratégia aí para que vocês avaliem sempre, né? Cuidem sempre, lógico que todas as trilhas são importantes, mas com relação aos eventos, né? É bom a gente sempre ter aqui a trilha de tropas de uma forma ali na média ou no topo, tá bom? Isso é interessante, porque elas realmente, eu acho que uns 70% das cartas de eventos, elas falam muito sobre isso, tá? E aí, então, resolvemos e G, as conquistas, né? Então, a partir do momento que a gente colocou aqui os escudos, a gente vai, né? A gente já reivindicou quando nós atingimos cada objetivo, mas aí é nesse momento, então, que a gente vai subir aqui, né? Receber o bônus, escolhemos ou trilha de impostos ou trilha de glória, né? E sobe um ou outro, né? Um ponto, porque ali a gente, então, conquistou um objetivo nessa rodada, tá? Revelamos uma nova carta de evento e começamos a próxima fase. Aí, os jogadores vão jogar, então, as 9 rodadas até que se chegue à última carta aqui, que era Conquista dos Persas. E aí ele fala, caso Persépolis já tenha sido explorada, cada jogador pode realizar uma ação qualquer, exceto ação militar. Então, todas as outras 6 estão disponíveis. Se Persépolis não for explorada, nada acontece. Então, o primeiro e último evento aqui, né, do jogo, que sempre vão ser essas cartas, eles são um pouco mais brandos, tá? E aí o bicho pega mesmo nas 7 cartas do meio, que sempre vão ser uma surpresa, outro fator que também promove a rejogabilidade, tá? E aí, então, no final do jogo, pessoal, nós vamos considerar, né, as cartas que existem ali de pontuação de final do jogo, que nem essa daqui, ó. Ao final da partida, receba pontos de vitória igual ao dobro do seu nível de economia, que nem eu expliquei ali. Então, nesse momento que nós vamos andar na trilha, tá? Nós vamos olhar o ponto de vitória do tabuleiro. Então, vamos olhar aqui, ó. No final da partida, receba 4 pontos de vitória para cada ficha azul que você tem. Vamos andar também nesse momento. E depois, por fim, nós vamos multiplicar as fichas de conhecimento versus, né, a linha de glória, também vamos andar, tá? Porque ao longo do jogo nós também andamos, né, na trilha de pontuação, ganha imediatamente os pontos de vitória, nós vamos aumentando, e essas 3 etapas que eu acabei de colocar, a gente complementa no final da partida. Quem tiver a maior quantidade de pontos vence, se ficar empatado, quem tiver a maior quantidade de dracmas vence, e se persistir o empate, os jogadores compartilham a vitória. Então, pessoal, isso é tudo que eu pude absorver desse jogo fantástico, Cora, Ascensão de um Império, mais um super lançamento Devir da linha Yellow Expert. Espero que vocês tenham gostado, obrigado por assistirem até aqui, bons jogos e até o próximo vídeo.